Olá, alunos e alunas, e quem mais estiver assistindo esta aula, esta é a primeira aula das unificações tardias do século XIX, unificação alemã e unificação italiana. A primeira aula vai ser sobre a Alemanha e a segunda aula será sobre a Itália. Na aula da Alemanha, nós falaremos também sobre a Comuna de Paris, que foi a primeira experiência socialista de governo comandado por trabalhadores. Então, daqui a pouco vamos entrar nos slides, eu não vou aparecer para não poluir a tela, mas eu volto no final. A Itália e a Alemanha foram as últimas das grandes nações europeias a conseguirem se unificar. Se vocês se lembram da matéria do primeiro ano, Portugal, França, Inglaterra, Espanha conseguiram a sua unificação política e se constituíram como estados-território entre o século XIII e o século XVI. Esses processos já estavam praticamente terminados, ainda que questões de fronteiras ainda estivessem em discussão. Mas a gente não vai falar disso. No caso da Itália e da Alemanha, alguns fatores dificultaram o processo de unificação desses países. Daí este atraso, e eles só vão se unificar na segunda metade do século XIX. Um primeiro motivo era a presença de dois poderes universais, naquele sentido de que eles estavam acima de outros poderes. O Papa, que habitava Roma, e que efetivamente nem se opõe à unificação italiana desde que o comando deste novo país estivesse nas mãos do pontífice, do chefe da Igreja Católica Apostólica Romana. E o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, porque a Itália fazia parte deste grande império e mesmo com a dissolução do Sacro Império, parte da Itália, o norte da Itália, continuava pertencendo ao Império Austríaco. A intervenção do imperador e do Papa ao longo de séculos dificultou qualquer processo de unificação da península. E também a intervenção de outras nações que viam na Itália um território no qual eles tinham direito de atuar. Cito o exemplo da Espanha, que teve controle de parte da Itália e depois, com o desmembramento do Reino das Duas Sicílias, ainda assim era a mesma família que governava a Espanha e o sul da Itália, e a França, que desde a Alta Idade Média, desde Pepino Breve, desde o pai de Carlos Magno, vai atuar, ainda era reino franco, atuar dentro da Itália, sempre sob o argumento de que estava defendendo os interesses do Papa, ou algo semelhante. Então, quando a gente chega no século XIX, nós temos os sentimentos nacionalistas aflorados, nós temos as três ondas de movimentos revolucionários de 1820, que teve impacto dentro da Itália, 1830, Itália e Estados Alemães, 1848, Itália e Estados Alemães, até que essas nações conseguiram se unificar já na década de 1860, 1870. Nós vamos começar pela Alemanha e depois nós passaremos para a Itália em uma segunda aula. Não vai ficar tudo junto aqui, não. Muito bem. Um dado até que eu já apresentei. Napoleão dissolveu o Sacro Império Romano-Germânico em 1806. Era uma instituição que existia desde o século X, antiquíssima, portanto, dentro da Europa só não era talvez mais antiga que a Igreja Católica Apostólica Romana, porque a Igreja precede o Império, mas enfim. E Napoleão criou ali a chamada Confederação do Reno, que depois vai se chamar de Confederação Germânica, com o Congresso de Viena, que a rigor deveria colocar as fronteiras onde elas deveriam estar no momento da Revolução Francesa, não vai mexer neste território, que era um conglomerado de ducados, principados, reinos, que tinha lá algum centro de administração comum para algumas questões, mas que a rigor eram pequenos estados alemães independentes. Uns mais próximos da Áustria, outros mais próximos da Prússia. Ao todo, 39 estados compunham a Confederação Germânica. O primeiro passo para a unificação daquilo que a gente vai chamar de Alemanha é o Zollverein, que é uma união aduaneira, um mercado comum, e é proposto pela Prússia. Esse
grande conglomerado, né, essa grande união aduaneira, que vai eliminar praticamente todas as barreiras alfandegárias entre esses estados alemães, permitindo uma troca comercial mais intensa de produtos agrícolas e produtos industrializados, vai modernizar a economia da região. Qual o estado que se beneficia mais com o Zollverein? É a Prússia. A Prússia era o maior dos estados alemães, era uma nação independente e vai propor esta união aduaneira. E a Prússia, ela vai entrar rapidamente na segunda revolução industrial. Então, quem mais se beneficia, né, vendendo produtos e conseguindo matéria-prima a preços mais baixos é o Reino da Prússia. A Áustria não vai integrar esta união aduaneira, mas outras nações irão fazer parte. A questão da Prússia e da Áustria, né, é uma questão que vai levar a uma guerra no intuito de neutralizar o Império Austríaco e a sua intervenção nos estados alemães. Então, a Prússia deixa, né, empurra a Áustria para fora, e a economia da Áustria era uma economia muito atrasada em comparação com a da Prússia e até de alguns outros estados que vão compor o Zollverein. Faziam parte do Zollverein também Luxemburgo e a Suécia e a Noruega, tá? Elas também vão integrar. Aqui vocês têm um mapa da formação do Zollverein, tá? Laranja escura é a Prússia, que faz uma reforma econômica, tarifária, até o ano de 1818 isso está pronto. É a partir da Prússia, que vem a proposta dessa união aduaneira. Depois, nós vamos ter a entrada de mais uma leva de países, e aí quando vocês pegarem os slides, atentem para o mapa, até 1834, então, gente que está no verde, está no laranja claro, vão entrar aí. Depois, mais estados vão entrar até 1854, e aí junta essa parte mais lilás, rosada também. E, por fim, 1867, entre 1867 e 1888, entram outras nações. Então, reúne-se aí parte da Dinamarca, a Noruega e a Suécia vão fazer parte, embora não estejam aparecendo ali no mapa, Luxemburgo e uma série de outros estados. Isso é importante para acelerar o desenvolvimento econômico da Prússia, tá? O grupo que vai estar à frente desta criação da Alemanha são os Junker, que é a pequena nobreza rural do leste da Prússia. Vou voltar ali no mapa. O território da Prússia tem terras descontínuas, então o leste da Prússia é o que está ali, ó, mais para o oriente, fazendo fronteira com o Império Russo, tá? Então é a parte para o leste. Este grupo, né, quando a gente fala de pequena nobreza rural, lembrem lá da gentry inglesa, tá? Dá para fazer algumas analogias com limitações. Falar em pequena nobreza rural, a gente não está falando de gente pobre, tá? A gente está falando de gente que não tem os altos títulos de nobreza, que não são duques, que não são margraves, que não são príncipes, que não são condes, há títulos de nobreza germânicos que não existem na Inglaterra, na França, enfim, que são cavaleiros. Então, alguns têm até uma origem burguesa, mas recebem títulos de nobreza. Essas famílias, elas são grandes proprietárias de terra, e, normalmente, o filho mais velho acabava herdando o patrimônio da família, gerenciando essas terras, mas os outros filhos acabavam indo para a burocracia estatal e para o exército. Então, este grupo, que é politicamente conservador na medida que ele não defende, por exemplo, uma monarquia parlamentar ao modelo inglês, tá? Querem uma monarquia forte, querem um império, no final das contas, mas eles defendem uma modernização da economia e do exército, como uma forma de fortalecer a Prússia. O maior expoente desses Junker é o Otto von Bismarck, que vai ser chanceler da Prússia e depois vai ser o primeiro chanceler do Império Alemão. Há uma frase, né, que vai ser usada, né, para ilustrar esse papel dos Junker, que é o seguinte: se a Prússia governava a Alemanha, os Junker governavam a Prússia e, através dela, o próprio Império. Tá? O Bismarck ele nasce em 1815, então cuidado com o erro que eu já peguei em provas, em questões discursivas, né? E pode poder, por exemplo, ser a alternativa de uma questão objetiva.
em que um aluno escreveu que o Bismarck propôs a criação do Zollverein. Na época em que o Zollverein foi criado, o Bismarck era adolescente, por assim dizer. Ele não tem nada a ver com isso, tá? Mas, claro, né, a Prússia vai se beneficiar muito disso. E o plano de ascensão da Prússia, até de unificação da Alemanha, ele não nasce com o Bismarck, né? Ele nasce dentro do grupo ao qual ele pertence. Então, o Bismarck, né, ele vai liderar a Prússia em todas as manobras que serão feitas para conseguir neutralizar os adversários políticos internos e externos, garantindo a unificação do país. Além disso, o Bismarck ele vai agir no sentido de criar a chamada política de alianças, que é um dos motivadores da Primeira Guerra Mundial, que tinha o intuito de conseguir fazer, né, criar laços com nações que eram potencialmente inimigas, com o intuito de garantir a paz e o desenvolvimento para a Alemanha. O Bismarck ele era luterano e ele tinha uma posição profundamente anticatólica, ainda nos moldes lá das guerras, né, de religião lá atrás, né, que os católicos eles não eram, na verdade, cidadãos completos da Alemanha ou da Prússia, porque antes, né, de serem fiéis ao rei ou imperadores, deveriam ser fiéis ao Papa. Então ele vai ter que ajustar isso, porque muita gente não sabe, mas metade da Alemanha é católica, tá? Então você não pode brigar com metade do país, por melhor, mais forte que você seja. E o Bismarck também ele tem uma postura antissocialista e de limitação, né, da participação e da visibilidade das minorias étnicas na Alemanha. A gente vai voltar a isso daqui a pouco. Quais foram os passos para a unificação alemã? Primeiro passo, a chamada Guerra dos Ducados, 1864. A Prússia e a Áustria vão entrar em guerra com a Dinamarca para se apropriar de dois territórios que pertenciam a esse país, Schleswig e Holstein. Vou voltar lá no mapa do Zollverein, tá? Tá vendo aqueles territórios mais ao norte, em laranja claro? Schleswig e Holstein. São aqueles dois territórios que a Prússia e a Áustria vão tomar da Dinamarca. Mas veja que a Áustria está lá no sul, tá? Então é uma guerra que vai ser um acordo entre essas duas nações, mas a Áustria não vai fazer fronteira com esses territórios, não nesse momento. Muito bem. Essa guerra, ela tem como objetivo se apropriar de territórios que, segundo a Prússia e segundo a Áustria, apesar de estarem nas mãos da Dinamarca, tinha uma população que era majoritariamente alemã ou de cultura alemã. Na verdade, Schleswig era de maioria dinamarquesa, mas no Holstein você tinha uma parte grande da população que era alemã, tá? Ou de origem alemã. A Dinamarca vai ser derrotada, apesar dos seus protestos, inclusive pedindo apoio internacional, que não vai vir, tá? E o Schleswig fica com a Prússia, Holstein fica com a Áustria, mas Bismarck ele não vai demorar muito para acusar a Áustria de má administração do território de Holstein e vai ocupar esse território. Aí teremos uma guerra entre a Prússia e a Áustria. Então, a Guerra dos Ducados, 1864. 1866, a guerra com a Áustria, tá? E esta guerra vai ser no momento em que a Áustria está numa situação muito complicada, porque a Áustria estava fazendo guerra nesse momento contra os italianos que queriam a unificação e estava também tentando reprimir um levante dos húngaros, ou seja, a Áustria está lutando em 3 frentes e vai perder nas 3 frentes. Vai perder na Itália, vai ter que entrar em acordo com os húngaros, e aí o império deixa de ser império austríaco e passa a ser império austro-húngaro, e vai perder para os prussianos. Tá? Então, quando a gente chega em 1866, nós vamos ter este perfil. Tá? A parte vermelha escura já estava unificada e faltava incorporar essa parte laranja clara ou amarela, como queiram, que está ao sul, e que é a parte mais católica e que é a parte mais ligada à Áustria. Tem uma manchinha vermelha ali no sul, mas esse território pertencia à Prússia, tá? Veja que ainda é uma estrutura que lembra muito, né, aquela fragmentação medieval, e
de novo, né, a Alemanha se unifica tardiamente. Então tem um território ali que pertence ao rei da Prússia que está lá no sul. Enfim, esses estados do sul se recusam a entrar numa unificação, tá? E aí Bismarck vai ter que usar de estratégias para tentar arrastar o sul também para essa nova Alemanha. E essa estratégia envolvia a França, tá? Quem governava a França? Napoleão III, então sobrinho de Napoleão Bonaparte, que deu o golpe em 1851 e que proclamou o Segundo Império. Como eu falei para vocês em aula, Napoleão III tem interesses, né, de projetar a França como a grande potência da Europa e interfere recorrentemente em questões de outros países. Vai interferir na Itália, vai interferir na Prússia, vai interferir na Espanha, vai tentar, né, vai colocar um imperador fantoche no México. Então é uma figura que politicamente se vê como alguém muito importante, tá? Então, muito bem. Uma estratégia, né, envolvia estimular o nacionalismo alemão dentro desses territórios do sul, tá? Mediante propaganda. O outro incluía arrastar a França para um conflito com os prussianos, tá? E isso vai acabar acontecendo por conta da Guerra Civil na Espanha. A gente não fala da Espanha, mas a Espanha tem, nessa segunda metade do século XIX, uma política muito atribulada, de revoluções e contra-revoluções, derrubada de governo, enfim. E chegamos a um ponto em que a rainha, né, da Espanha está sendo destronada, e Isabel II, e os espanhóis que estão aí lutando contra a monarca que está caindo, pedem aos prussianos um príncipe. Eu já falei sobre isso, que era muito comum no século XIX, nações que estavam mudando de governo ou que estavam se constituindo pedirem príncipes a outras, né? Você não tem um príncipe sobrando para emprestar. Aconteceu na Grécia 2 vezes e houve essa questão aí na Espanha e por aí vai. Mas enfim, isso é de menos. Napoleão III, ele vai obstruir, né, esse pedido dos espanhóis, porque ele não queria que os prussianos interviessem na Espanha e tivessem ainda mais poder. Tá? Ele vê a Prússia como seu grande adversário ali dentro do continente. Napoleão III, não satisfeito, vai mandar um telegrama diplomático para a Prússia, reclamando de uma série de coisas, né, e exigindo também que a Prússia se afastasse da Espanha. E aí este telegrama, ele vai ser mal traduzido propositalmente para parecer que se tratava de uma declaração de guerra ou de uma ameaça aos estados alemães, não somente à Prússia, mas aos estados do sul também. Então, é este incidente diplomático chamado Despacho de Ems que vai conduzir à declaração de guerra da França contra a Prússia. Nesse momento, né, os franceses acreditavam que tinham o melhor exército da Europa. Mas quem tinha o melhor exército da Europa eram os prussianos. Tá? O resultado da guerra, né, da guerra franco-prussiana, vai ser a captura de Napoleão III no campo de batalha, o colapso do Segundo Império e a proclamação da Terceira República. Lembrem lá, ninguém precisa decorar isso, isso não cai em concurso nenhum, mas é só para lembrar. A Primeira República é da Revolução Francesa, da Convenção, começa na Convenção e depois o Diretório. A Segunda República é de 1848 a 1851 e a Terceira República começa aí. Tá? Paris quase será bombardeada pela artilharia prussiana. Os arredores de Paris, né, os subúrbios mais externos, chegaram a ser bombardeados. A França vai perder a Alsácia e a Lorena, e este é um dos motivadores da Primeira Guerra Mundial também. Os franceses vão ter que pagar uma grande indenização aos alemães, e a criação do Império Alemão vai ser declarada no Palácio de Versailles, o que é profundamente humilhante para os franceses. Tá? A Guerra Franco-Prussiana, assim como a Guerra de Secessão, a Guerra da Tríplice Aliança, né, ou Guerra do Paraguai, é a terceira das guerras modernas. Tá? Ela vai ser amplamente fotografada, nós temos registro de uma série de coisas, e quando vocês pegarem os slides, olha ali o link, caso vocês queiram ver fotos desta guerra. É uma página que tem muitas fotos da Guerra Franco-Prussiana. Tá? Aqui, a terceira versão do quadro, mostrando a proclamação do Império Alemão dentro do Palácio de Versailles. Tá? Então, nós temos ali em branco, no centro do quadro,
o Bismarck. Tá? Então é importante, Bismarck, ele é celebrado, esse quadro aí, você tem um lado e o outro, o imperador está no alto, e o filho do imperador também, né, que logo será o próximo imperador, mas o Bismarck é que está no centro desse quadro. Tá? Vamos falar um pouquinho agora da Comuna de Paris. A gente não vai voltar à Alemanha, mas daqui a pouco a gente vai. Vejam bem, Paris foi sitiada pelos prussianos, o exército francês se rendeu e entregou armas, e a cidade de Paris acabou ficando nas mãos da Guarda Nacional e dos trabalhadores organizados naquilo que foi conhecido como Comuna de Paris, tá? Que é o primeiro governo socialista dirigido por trabalhadores. Isso cai em concurso, tá? Isso aparece em concurso exatamente por conta deste ineditismo. A capital dessa Terceira República não vai estar em Paris, porque não tinha como, vai estar na cidade de Tours. E a Comuna não reconhece o governo da Terceira República, tá? Nós teremos entre 18 de março e 28 de maio a Comuna de Paris funcionando. Eles vão eleger um governo por sufrágio universal masculino. As mulheres não vão receber direito de voto, apesar de participarem intensamente da Comuna. E as ideias socialistas, principalmente do Marx e do Engels, vão estar orientando algumas das reformas que serão feitas de imediato. Tá? E a Comuna vai ser massacrada entre 21 de maio e 28 de maio, naquilo que ficou conhecido como Semana Sangrenta. O que a Comuna aprovou aí neste seu breve período? O fim do trabalho infantil, a separação entre igreja e Estado, que tinha voltado com o Império, o ensino gratuito e obrigatório, o direito de apropriação das fábricas pelos trabalhadores. Muitas fábricas tinham sido abandonadas pelos seus donos, fugindo, né, do bombardeio prussiano aos arredores de Paris e da ameaça de bombardear a própria cidade. Tá? O adiamento do prazo de pagamento de aluguéis, principalmente por conta daqueles que estavam em situação financeira complicada, e a restauração do calendário da Revolução. Então, eles estão olhando para trás, eles estão olhando lá para a Convenção, lá para a Primeira República. Tá? Há uma intensa participação das mulheres, embora elas não estejam participando do governo, nem tenham recebido o direito de voto, mas a Comuna ficou muito pouco tempo no poder, né? Isso tem que ser pontuado. Mas nesse período, algumas reformas no intuito de promover a igualdade de gênero serão feitas. Tá? Como, por exemplo, o acesso das meninas à educação profissional, a proibição da prostituição, que era vista como problema, as mulheres, o corpo das mulheres, principalmente sendo transformado em objeto, né, de compra e venda, a simplificação do processo de divórcio, lembrando que pelo Código Napoleônico as mulheres nem podiam pedir divórcio, tá? E a equiparação salarial. Em maio de 1871, nós vamos ter um grande destacamento de forças do exército francês se lançando contra Paris, com apoio inclusive e aprovação do Império Alemão, tá? Que via a Comuna de Paris como um mau exemplo. Então, a Comuna não tem força suficiente para se contrapor a tropas muito maiores e bem armadas, e ela acaba caindo. Tá? Praticamente todos os representantes do governo vão ser executados. Há uma estimativa de 20 mil mortos, aproximadamente, e de 15 mil prisioneiros que vão aí ser julgados. Alguns vão ser mandados para fora da França, outros vão ser condenados a trabalhos forçados, alguns foram condenados à morte, enfim. Ainda falando de França, a derrota na guerra contra a Prússia vai ser considerada uma grande humilhação e vai passar, né, em cima disso vai se desenvolver um sentimento de vingança que a gente chama de revanche. Revanche é do francês, significa vingança mesmo, tá? Então, o revanchismo francês vai ser um dos motivadores da Primeira Guerra Mundial, porque todas as gerações de meninos franceses, depois da guerra, vai ser educada na escola para acreditar que a França iria lutar novamente contra a Alemanha e iria se vingar, recuperando a Alsácia-Lorena, tá? Recuperando, né, lavando a sua honra. Foi criada, inclusive, uma disciplina específica para reforçar esse sentimento cívico que no Brasil ela existiu também, que é chamada moral e cívica. Tá? E a França, durante todo esse período pós-Guerra Franco-Prussiana, vai se armar para essa possível guerra. Aliás, né, esse período entre o fim da Guerra Franco-Prussiana
e a Primeira Guerra Mundial é conhecido como paz armada. Não é só a França que vai estar se armando, mas isso é assunto do terceiro ano. Tá? Este sentimento exacerbado de vingança vai estar em uma das razões pelas quais a França rapidamente vai pular nessa guerra, e acreditando que era a guerra que iria mudar tudo, né? Que iria lavar a honra do país e vingar a derrota humilhante na Guerra Franco-Prussiana. Aqui, né, um quadro chamado A Mancha Negra, mostrando uma escola e o professor apontando ali Alsácia e Lorena em preto, né, são territórios franceses que foram roubados. Então a ideia de que os meninos deveriam aprender que iriam um dia se sacrificar numa guerra para recuperar os territórios e a honra do país. Vou falar um pouquinho da Alemanha pós-guerra, tá, e da política de Bismarck. Então, uma das questões ligadas, né, a esse pós-guerra franco-prussiana é o início da política de alianças que tinha como intuito isolar a França e garantir uma paz duradoura para o Império Alemão. Então, a Alemanha vai buscar, né, se aproximar do Império Russo, do Império Austríaco, da Itália, do próprio Reino Unido, criando do Império Turco-Otomano, criando aí uma rede de apoios e deixando a França de lado. Tá? Até porque a ideia, né, de vingança francesa não escapava ao radar, né, do governo alemão, né, de que aquilo iria ou poderia escalar para uma guerra futura. Buscando assegurar aquilo que era a unidade alemã, nós vamos ter uma unificação dos sistemas jurídicos. Lembrem aí que antes da unificação nós tínhamos dezenas de estados alemães com moedas diferentes, com leis diferentes, e isso tudo vai ser unificado. Tá? Então, uma mesma lei para todo o país agora unificado, um mesmo sistema de pesos e medidas, que vai ser o sistema internacional, e a criação de uma única moeda, que vai ser o marco. E o marco vai ser a moeda da Alemanha até a criação do euro, tá? E aí a moeda é aposentada. As minorias étnicas dentro da Alemanha serão colocadas sob vigilância. Então, quem são? Né? Poloneses, o pessoal da Alsácia-Lorena, ciganos e outros, né? Que são vistos como problemas em potencial por um governo que está lutando por criar uma identidade alemã a partir da Prússia. Tá? E nós vamos ter também uma ação contra os socialistas. Essa ação é tanto repressiva, né, proibindo a existência de sindicatos e outras, mas também vai ser uma ação no sentido de criar um programa de seguridade social, que é algo que não tinha na Europa, não tinha lugar nenhum. Então, aposentadorias, pensões e outras coisas que eram reivindicação dos trabalhadores, e o governo alemão vai se apressar em conceder. Então, antecipando até o que o movimento operário faria. Essa charge, que eu nunca consegui melhor qualidade, ela mostra a política de alianças alemã. Então, a Alemanha, ali no centro, reconheçam sempre por esse capacete com uma ponta em cima, né, que era o capacete que vai ser usado pelos alemães até o iniciozinho da Primeira Guerra. Depois eles aparecem, mas nas charges ele continua lá. E aí a gente tem, né, as várias alianças, com a Rússia, que é representada por um urso, com a Sérvia, com o Império Turco-Otomano, com a Itália, com o Império Austríaco e com o Reino Unido. E a França é o único país representado como uma menina, como uma mulher, lembrando aí da Marianne, que é a representação da República, e com Barrete Frígio, a França chorando porque estava sendo isolada. O ano de 1888, né, ele vai ser conhecido na Alemanha como o ano dos 3 imperadores. Então, o Kaiser Guilherme, né, que foi, né, o Guilherme I, que foi o rei da unificação, ele vai morrer com 90 anos. Então, ele ele vai ser rei da Prússia e vai ser o primeiro imperador da Alemanha. Assume o poder, né, o filho dele, como Frederico III. Só que o Frederico III, ele era, né, o Bismarck não se dava com ele, porque ele era considerado liberal demais, ou seja, alguém que tinha muitas simpatias pelo modelo inglês e era casado com uma princesa inglesa, com a filha mais velha da Rainha Vitória. Então ele era praticamente isolado, né, até da participação nas decisões importantes do Império durante a vida do pai, pelo Bismarck. Tá? E quando ele assume o governo, ele tem 56 anos e ele estava com câncer de garganta já muito avançado. Então ele assume o trono em março e ele vai morrer em junho.
e aí assume o poder o Guilherme II, que é o Kaiser da Primeira Guerra, tá? E que foi educado sob supervisão do próprio Bismarck. O Bismarck tirou os filhos mais velhos, né, do príncipe herdeiro e os tomou sob sua tutela e foi responsável pela educação, né, o que eles aprenderiam e como aprenderiam. Só que o Guilherme II, né, ele assume o poder, ele tinha sido educado pelo Bismarck, só que ele vai demitir o Bismarck, tá? Que é o final dessa nossa parte sobre a Alemanha. Então, o Bismarck, um outro grupo com o qual o Bismarck ele vai entrar em conflito é contra os católicos, tá? Então, em nome, né, daquilo que ficou chamado como Kulturkampf, guerra cultural, luta cultural, ele vai instituir o casamento civil, porque antes só havia casamento religioso, calvinista, luterano, católico. Ele vai banir as ordens religiosas, especialmente os jesuítas. Olha que coisa mais antiquada se a gente pensa, né, que essa ideia de que os jesuítas eram uma ameaça é uma ideia lá do século XVIII. Ele vai exigir que os bispos jurem fidelidade ao Estado. Lembrem aí da própria Revolução Francesa, que exigiu isso também. Então, a ideia de que o Estado laico, né, no Estado laico, os representantes da Igreja Católica deveriam ser funcionários do Estado, por assim dizer, tá? Só que os católicos, né, que representam mais de 1/3 da população da Alemanha unificada, porque a maioria da população era prussiana, a maioria dos prussianos era protestante luterana, tá? Então, o que acontece? Os católicos eles vão se organizar, né, em um partido político e vão usar do sufrágio universal masculino para pressionar o governo. Então, todos os homens votam, então os católicos vão votar em massa e vão criar uma situação de desconforto para o governo, que não era um governo parlamentar ao modelo inglês totalmente, mas tinha um parlamento, tinha um congresso que vai decidir algumas coisas e que vai representar de uma certa maneira a vontade dos cidadãos. Então, em 1886, o Bismarck ele vai chegar, né, a um acordo com o Vaticano, né, estabelecer relações com o Papa, né, com o Vaticano, de forma que várias das sanções que eram impostas aos católicos, vistos aí como inimigos da estabilidade, da identidade nacional, que deveria ser luterana, protestante, vão ser suspensas, né, e a situação ela vai ficar acomodada. Entre 1884 e 1885, nós tivemos a Conferência de Berlim, tá? Que é aquela que vai definir a partilha da África. Então, vão ser reunidas em Berlim, na capital da Alemanha unificada, representantes de todas as nações importantes do mundo para decidir como eles iriam se apropriar do continente africano. Lembrando que a unificação tardia da Alemanha e da Itália atrasou esses países na corrida imperialista. Então, França, Reino Unido, Bélgica, Holanda, Espanha, Portugal, já tinham suas colônias. A Bélgica nem tanto, né? A Bélgica vai ganhar aí também na partilha, na Conferência de Berlim. Tá? Mas várias nações já tinham colônias e a Itália e a Alemanha queriam ter também. E vão cobiçar aí territórios dentro da África. E concluindo, em 1890, o Bismarck ele vai ser demitido. E aqui a gente tem uma caricatura inglesa, né, debochando, dizendo assim, derrubando o piloto. Né? E a ideia de que o Guilherme II ele não tinha competência suficiente para governar o Império Alemão. Tá? Então, essa é uma ideia que os ingleses vão alimentar, vão colocar, inclusive, nas suas produções, né, nas produções que eles fazem sobre a Alemanha. Né? Bismarck, normalmente pintado como alguém muito astuto, mas um inimigo ao qual se deve temer. E o Kaiser Guilherme II como um tolo que acha que é mais do que ele é. Tá? E, por conta disso, teria arrastado a Europa para uma guerra. Vocês vão ver a Primeira Guerra Mundial. E eu espero que vocês vejam, inclusive, que no início do início, né, quando começam as tensões, a Alemanha ela vai tentar evitar o conflito, ela vai tentar jogar água na fervura, mas não vai conseguir. Enfim, essa é a nossa aula sobre unificação alemã. E a próxima aula vai ser sobre unificação italiana. E chegamos ao fim da nossa primeira aula sobre unificação alemã e eu espero que vocês assistam logo em seguida a aula de unificação italiana. Então, até a próxima aula.